O Sol. Uma poderosa fonte de energia capaz de produzir trilhões de watts. Apenas comparável à energia das jogadoras da seleção, que se renova a cada finta. Não há energia como a feminina. E Iberdrola, a maior apoiante das energias renováveis, incluindo a feminina. Começa agora a Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje é nosso convidado o Presidente da Liga dos Bombeiros, António Nunes. Bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia. Faltava o microfone. Bom dia. Estava a cortar-lhe o fio logo à partida. Ia ser difícil assim fazer os 25 pontos. Vamos ver. Costuma falar connosco às 7 da manhã, portanto isto para si já é hora de almoço. Não, quase. Quase. São 5 perguntas, 5 pontos por cada resposta certa ou 2 pontos se pedir ajuda e acertar. Vamos a isto? Vamos lá. Sabemos que é praticante de karaté, é ou foi? Foi. Bem, mas a pergunta é fácil, é má. Uma vez é para vez sempre. karateca. Não se desaprende, não Para é? sempre karateca. A pergunta vai ver que é fácil. É sobre um filme que marcou parte da geração de 80, o Karate Kid. Sim. Momento da verdade. Como se chamava o mestre do miúdo? Não o ator, mas a personagem. O mestre. Não faço ideia nenhuma. Sabe que eu não tenho tempo para ver esses filmes. Mas tinha na altura. Na altura era mais Nem na jovem. altura. Lembro-me de ver alguns filmes desses, mas em passagem não era propriamente aquilo a que eu me Não dedicava. foi isso que o levou a apaixonar-se pelo karatê. Então, Não, eu comecei a fazer karatê quando estava na universidade e, portanto, foi no liceu e na universidade, já foi há alguns anos atrás, e depois, por circunstâncias da vida, tive que deixar de fazer isso. então não aprendeu a apanhar moscas com os pauzinhos. Não cheguei ainda a esse. Ainda não chegou a esse patamar. patamar, A esse nível não, de esse exigência. patamar, Então eu vou sim, dar-lhe sim. uma ajuda, pode ser que assim facilite a resposta. Miyagi, Tamagotchi ou Sashimi? Bom, Pode começar pelos o Sashimi não é de líderes. certeza. O Tamagotchi também não. Só pode ser o Miyagi. O mestre Miyagi. O mestre Miyagi. A época dos incêndios exige sempre um golpe de karatê, António Nunes. Os bombeiros têm os meios que precisam para fazer frente aos desafios deste ano? Os bombeiros estão preparados para combater os incêndios este ano e os outros anos. Têm dado provas disso ao longo de mais de 600 anos. Se têm os meios necessários, bom, têm os meios possíveis. Nós temos sempre vindo a dizer que muitos dos meios, nós temos mais de 1.200 viaturas com mais de 30 anos, mas não é por isso que deixamos de combater os incêndios florestais. Infelizmente, os vários governos, nas várias décadas, oscilam entre um apoio formal, declarativo aos bombeiros, mas depois, na prática, quando olhamos para o Orçamento do Estado, verificamos que não corresponde à realidade e, portanto, os bombeiros, em particular os bombeiros voluntários, estendem a mão aos presidentes de Câmara, aos beneméritos, aos sócios, à comunidade de onde eles são originários e conseguem resolver os seus problemas e cá estamos, mais um ano para o fazer. Porquê é que todos os anos há uma polémica sobre os meios aéreos? Nunca temos o modelo uma coisa muito certo, fácil. perdemos dinheiro, há suspeitas depois Porque é de muito fácil, irregularidades. porque nunca planeamos como deve ser. Nós já dissemos isso várias vezes. Não é possível estar a fazer... aliás, se olharem nos últimos 10 ou 15 anos para os meios aéreos, todos os anos há um grande incêndio e aumenta-se o meio aéreo. E, portanto, cria-se depois mais uma expectativa. Primeiro era uma empresa de meios aéreos no Ministério da Administração Interna que tinha, depois era a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, agora é a Força Aérea. Portanto, Portugal, quando tem um problema, não enfrenta o problema. Passa ao lado. E tenta passar ao lado, criar uma situação ao lado e, portanto, essas situações depois acontecem. O planeamento às vezes não se faz, a contratação pública é muito difícil de fazer, basta haver grandes contestações nos concursos que são milhões de euros todos os anos, há sempre contestação e, portanto, quando chegamos à época, anunciamos 76, 77 ou 78 ou 79 e depois aparecem 70 ou 72, mas também não é muito importante, porque muitas das vezes a qualidade dos meios também... Mas nos últimos anos tem havido um investimento maior em prevenção. É esse o caminho? Mais prevenção e menos investimento em comparação no combate? Nós não podemos olhar para a questão da nossa floresta ou dos incêndios florestais nessa dicotomia prevenção-combate. Isso não existe. Existe na cabeça de algumas pessoas e em algumas agências que gostam muito de... Cada um de nós olhamos muito para o nosso umbigo, como sabemos, somos portugueses. Nós não temos outra nacionalidade que não seja esta. E, portanto, naturalmente que olhamos muito e cada
cada um tenta defender a sua dama, a sua área de atuação. A sua cotada. Repare, é pouco importante se nós investimos muito em prevenção ou se investimos em combate. Há uma coisa que nós sabemos. Qualquer transformação do mosaico florestal em Portugal ou em qualquer país demora 10, 12, 15 anos a fazê-lo. Porque tem a ver com mentalidades. Tem a ver com a organização do território, tem a ver com gestão do território. E isso não se faz por decreto, faz por convicção, faz por acreditar. E todos os anos nós nunca fazemos contas aos milhares de hectares que ao longo do tempo têm sido consumidos pelo fogo e o que é que isso corresponde em termos de clima. Qual foi o contributo que Portugal negativo deu para o clima? Porque quando arde uma floresta nós estamos a fazer emissões de CO2 para a atmosfera. Portanto, a questão da prevenção é evidente que é necessário fazer, mas temos que perceber que durante 12, 15 anos nós temos que investir no combate. E investir no combate também é investir em prevenção. Porquê? Porque nós só podemos fazer combate se a floresta estiver limpa, se os aceiros estiverem devidamente executados, se houver descontinuidade do mosaico florestal. Portanto, todas essas coisas, toda a gente sabe isso. E se trouxer aqui os políticos, todos sabem dizer isso. O problema é quando nós chegamos ao momento de dizer assim, agora vamos fazer. Pois é o PRR, é o 2030, é os concursos públicos, é as prioridades, é os municípios que nem sempre estão de acordo com o Poder Central, é as regiões, é agora as CIMs. Portanto, nós temos nós gostamos de complicar. Uma coisa que é muito simples. É muito, o diagnóstico está mesmo feito, não é? António Nunes, vamos à próxima pergunta e vamos mudar de tema, de que também é conhecedor. Ontem ficámos a saber que Portugal está entre os piores países da Europa no que diz respeito a mortes nas estradas. É verdade. Qual é o país mais bem colocado neste ranking que é do Conselho Europeu de Segurança dos Transportes? Se os números estão na minha cabeça, é a Suécia. É ao lado. É ao lado. É ao lado. Então é Noruega. Sim, mas sei que era um país nórdico. É um país porque nórdico. Quando eu fui diretor-geral de aviação, os nórdicos tiveram uma premissa que nunca se cumpriu, que era 0 mortos na estrada. Nós nessa altura conseguimos passar de 1.800, 1.900 mortos por ano para cerca de 800 mortos por ano. E nos últimos 10 anos estagnámos ali nos 600 e tal. Porquê? É outra vez o mesmo problema da prevenção dos incêndios. Há muitas ideias, mas não há depois coordenação. Sim, é um pouco isso. É um defeito que nós portugueses temos. Eu julgo que a questão hoje se coloca até de um ponto de vista um bocadinho diferente. Nós naquela altura estávamos com um problema que era as viaturas, os veículos não eram seguros. Era a questão do cinto de segurança, não havia airbags, etc. Hoje o veículo é muito seguro. E eu posso testemunhar isso, que tive um acidente a 130 km a hora e estou aqui. Um despiste. Há pouco tempo? Sim, há 2 anos. E portanto são os veículos são seguros. A estrada melhorou muito, mas hoje temos muita distração nos veículos. Temos o telemóvel, temos o GPS, temos os veículos que hoje já nem sequer têm, que não sejam um painel, como os veículos elétricos, e que nós temos uma tendência a desviar o olhar. E por outro lado, como são os veículos seguros e como nós estamos numa sociedade com muita pressa, nós andamos todos depressa. E andamos depressa onde não devemos andar depressa, porque há sítios em que, eventualmente, os limites de velocidade, ao não serem cumpridos, não têm a casualidade do acidente que acontece, por exemplo, nos meios urbanos ou nos periurbanos. Por exemplo, circular no IP8, como ontem, a mais de 80, 90 km por hora, é mesmo um perigo. Porque se nós temos um problema na viatura, por distração até do próprio condutor, nós não temos espaço para compensar essa situação. O que é uma coisa diferente da autoestrada, que muitas das vezes tem as bermas e que nós nos podemos, digamos, desviar, ter capacidade para isso. Portugal precisa de investir mais naquilo que é, como alguns países já fizeram, por exemplo, a proibição de fumar dentro das viaturas ou da utilização do telemóvel por completo, mesmo que seja em alta voz, e portanto nós precisamos de consciencializar mais os condutores. Foi isso que os países nórdicos fizeram? As medidas passaram por aí? Sim, os países por essas proibições? Depois os países nórdicos têm um problema diferente do nosso, que é a mentalidade.
a cidadania. O conceito de cidadania não é o nosso, não é? Nós continuamos a atravessar a estrada com o peão vermelho e isso lá não se passa. E se nós o fizermos, eles olham para nós com ar tão crítico que a segunda vez nós não o fazemos. Portanto, este é o problema também das mulheres e dos homens do Sul. Nós somos mais... Somos latinos, não é? Os latinos somos mais abertos gostamos de prevaricar. Vamos à terceira pergunta. Também tem a ver com prevaricação e fiscalização. O que significa a sigla HACCP? Essa eu sei. Saber. Então diga lá. Esse é o anacrónico inglês, mas o que isso quer dizer é a análise dos perigos nos alimentos, de uma forma mais breve. Naturalmente que é uma expressão que foi utilizada na Europa, que foi imposta do ponto de vista objetivo como obrigatória a partir de 2006, sendo que em 2000 tínhamos 6 anos para nos adaptarmos e em 2006 não estávamos adaptados. Foi quando depois o governo de então, e bem, criou a ASAI, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, que impôs um conjunto... António Nunes foi inspetor-geral da ASAI. Fui o primeiro inspetor-geral, juntámos fundou a ASAI. Que foi uma experiência muito interessante, porque Portugal aí teve uma decisão política, porque a decisão foi política, de juntar 13 organismos da administração pública dispersos que faziam inspeções em vários sítios, para se concentrar num único organismo. E julgo que fizemos um contributo muito importante até para o turismo, porque nós tínhamos uma segurança alimentar muito débil e nessa altura fez-se um bom trabalho nos lares dos idosos, nos hospitais, nas escolas e na restauração em geral, para além do combate que fazíamos no crime económico em relação à contrafação. Mas nesse aspecto da segurança alimentar, a fiscalização era equilibrada ou houve excessos na fiscalização e na exigência, por exemplo, a pequenos comércios, pequenos estabelecimentos comerciais? Bom, eu costumava dizer, quando me chamavam a atenção às vezes para algum ou outro exagero que se tenha cometido, admito que sim, quando se faz muitas inspeções é natural que se cometa exageros. Nem todos os inspectores são iguais, a forma de abordagem da situação às vezes é diferente e às vezes até a forma como somos recebidos num determinado local condiciona logo a abordagem da própria ação inspectiva. Agora, há um ponto que era fundamental, que é, se nós não concordamos com a lei, alteremos a lei. Não podemos pedir aos inspectores para terem bom senso para cumprir uma lei que é taxativa. Se diz que não é possível ter galheteiros em cima das mesas dos restaurantes, não vale a pena estar a perguntar se pode ou não pode ter alguma condescendência sobre essa matéria. O governo não quer, porque, vamos lá ver, a segurança... E eu sou um homem da segurança, quer do security, quer do safety. A segurança baseia-se muito em normas. Ou nós cumprimos as normas ou dificilmente temos um padrão de segurança. E, portanto, é normal que um serviço de inspeção ou cumpra a lei ou depois havia um outro problema que eu felizmente não tive. Pelo menos no meu tempo não tive e acredito que hoje também não. E a minha maior preocupação, posso-vos garantir, e se calhar, não sei se é a primeira vez, mas é das primeiras vezes que digo isto, quando de manhã me levantava, e nessa altura fazia a barba, hoje faço menos a barba, e era, quando fazia a barba, eu olhava para o espelho, será que eu vou ter um caso de corrupção? E no dia em que eu tivesse um caso de corrupção, a imagem de uma organização como a ASAI iria toda para a água abaixo. E, portanto, isso era a nossa principal preocupação. E muitas das normas que nós criámos internamente, mesmo no escalão mais baixo, era de conservar de que tínhamos a certeza absoluta de que os nossos inspectores não eram corruptíveis. Por exemplo, era uma coisa que podem dizer que era talvez exagerada também, era, se eu fiscalizasse um estabelecimento, eu não podia nem sequer beber água nesse estabelecimento. Nem aceitar um café. Nem sequer aceitar um café. Claro. Portanto, isto era muito importante para criar esse espírito de correspondência. Talvez seja um pouco mais
britânico, mais nórdico, como há pouco nas estradas. Em Portugal, mas felizmente todos eles compreenderam isso e pelo menos durante o meu tempo, e até hoje nunca só viu isso. Havia só polémicas sobre a colher de pau. A colher de pau. Bom, a colher de pau, olha, mas isso é um mito urbano. Talvez seja. Sabe porquê? Nunca foram proibidas as colheres de pau nas cozinhas de restaurantes. O que eram proibidas as colheres de pau era que se fizessem sangria e mexesse a sopa. Com a mesma colher de pau. Isso é que era proibido. Está desfeito o mito. Sobretudo sem lavar pelo meio. Não é problema, não é esse. É que as colheres de pau começam a ter umas rachazinhas e depois começam a ter resíduos e há a contaminação cruzada e, portanto, isso também era proibido. Portanto, o que eu lhe posso garantir é que a ASAI sempre cumpriu com a lei. Olha, e a prova está, é que eu estive 7 anos à frente da ASAI e nós não tivemos nenhuma condenação em tribunal. E houve várias tentativas. E, portanto, isso também atesta bem a forma como vocês atuavam. Está com 12 pontos. António, nos vamos mudar de assunto, porque a sua carreira também é vasta e o currículo é vasto, portanto toca aqui vários pontos. A próxima pergunta é esta. Há pouco mais de uma semana a Polícia Judiciária deteve 6 membros de um grupo de extrema-direita a quem apreendeu armas e explosivos. Conhece certamente o caso. A pergunta é: qual é o nome desta organização? Estou a ver o nome no telejornal e vocês aqui a falar e agora não me recordo. Qualquer coisa usa. Sim, anda lá perto. São 3. A sigla é MAL. M-A-L. Consegue lá ir ou não? O movimento de libertação é assim qualquer coisa. Sabe que eu não ligo muito a isso. Sabe que eu não ligo muito a isso. Do ponto de vista à sigla, mas do ponto de vista daquilo que deveria estar expresso no relatório de segurança interna e não está, já vamos falar está disso. Errado. Vamos já. Então, mas só para resolvermos aqui a questão da sigla. Se me der as 3 eu acerto. Sim. Camisas negras. Somos 1143 ou Movimento Amilar Lusitano? É esse último. É o último. Foi presidente do OSCOT, daí esta questão também, portanto conhece bem este tema, o Observatório da Segurança e Criminalidade Organizada e Terrorismo. A extrema-direita é neste momento a maior ameaça à segurança interna que nós temos? Do ponto de vista atual, sim. Ou seja, porquê? Porque começa a haver um espaço de uma certa cultura de condescendência perante fenómenos extremos. A extrema-direita já, em vários países, já teve até organizações terroristas com atentados terroristas, mesmo em Portugal, como se lembramos no pós-25 de Abril. Portanto, são movimentos que eu penso que são cíclicos, mas têm tendência a ser maiores ou menores em quantidade de pessoas aderentes e também na expressão das suas ideias na sociedade, conforme o caldo político no momento acontece. E neste momento temos esse caldo político? Na Europa. Não é em Portugal, okay. É na Europa. Ou seja, nós tivemos um período em que esteve uma tendência à esquerda, depois tivemos um período de equilíbrio, digamos assim, por ser ao centro, e agora estamos num equilíbrio de uma certa tendência para a direita. E naturalmente que algumas dos movimentos radicais de direita acabam por ter uma oportunidade de expressar as suas ideias, porque muitas das vezes se confunde com aquilo que é a legitimidade democrática de se poder exigir. Mas também a Europa é muito culpada nisto, porque nós cada vez mais estamos a perder a noção de nação. E isso é importante que se diga. Cada país na Europa, há uns anos atrás, cunhava moeda, tem o seu índice, tinha as suas fronteiras. Sinais de soberania. Exatamente. E nós estamos a perder isso. E quando se perde isso... Ou quando está ameaçado e quando isso está sob ameaça... Não, alguns perdemos mesmo. Nós não temos moeda. Sim, isso era um poder, e essa ideia de soberania e de identidade está sob ameaça. Está. Acha que isso explica muito essa reação? Explica. Porque muitas das vezes a quantidade de erros que nós cometemos do ponto de vista formal e institucional acaba por colher a oportunidade de alguém tentar ter um movimento extremista e, acima de tudo, porque não nos preocupa os 10 ou 12 ou 15 movimentos terroristas que existem no mundo de extrema-direita ou na Europa de extrema-direita. Preocupa-nos é a aderência que eles podem ter. Não há crime se não
houver caldo onde eu possa, digamos, atuar. Isso não tenho dúvida disso. Muito rapidamente, a questão do Razi, que é discutido hoje no Parlamento, precisamente, acho que não devia ter sido eliminado aquele capítulo. Acho que quer os serviços de informações portugueses, quer a Polícia Judiciária devem acompanhar estes movimentos e a única forma é uma forma preventiva, não é reativa. Nós não eliminamos os movimentos. Nós temos que prevenir esses movimentos. Se não o fizermos, depois, mais tarde, como se costuma dizer, torce a orelha, mas choramos, mas não sai lágrima. Não sai lágrima. Uma última questão, esta é muito, muito breve. Qual era a marca de charutos preferida de Fidel Castro? Marca de Essa não estava à espera. Mas isso tem alguma coisa a ver comigo? É que eu desconfio que isso deve ser Já assim sabe uma coisa. o que é que vai. Não faço ideia nenhuma, mas diga-me lá. Romeu e Julieta, Sim. Monte Cristo ou Coíba? Coíba. Pois era. Pois tem a ver consigo. Esse episódio, Porquê? ainda o persegue, esse episódio em que foi fotografado a fumar uma cigarrilha com a lei do tabaco acabadinha de entrar em vigor. Sim, ela entrou à meia-noite e deveriam ser para aí umas 3 da manhã. Sim. Quando isso aconteceu, No Casino mas de Estoril, quero em dizer 2008. que estava... Regras são regras. Não, mas é que o problema é exatamente esse. É que eu estava no local em que era permitido fumar, porque a lei não se aplicava aos casinos. Dentro do casino estava numa zona de fumadores e, portanto, podia fumar. E em terceiro lugar, a cigarrilha, que eu era um charuto pequenino, nem sequer era meu porque eu não uso tabaco. É Mas está em cima disto. Este episódio é-lhe lembrado. Os seus inimigos gostam de lhe lembrar deste episódio. Não, nem por isso. Não. Houve E os ali uma amigos? altura que isso aconteceu, mas por esta razão, porque se eu tivesse cometido, vamos lá ver, não era muito credível que, tendo eu trabalhado na lei do tabaco na Direção-Geral de Saúde, e até estou à vontade, porque na altura nós até achávamos que o casino devia ser abrangido e foi excluído na Assembleia da República, era natural que o Inspetor-Geral da ASAI não caísse nesse erro tão básico, ainda por cima um não fumador, não é? Portanto, nem fumador sequer... social só. Exatamente, portanto, nem sequer isso. Houve um caso ou outro que às vezes perguntavam isso, mas nunca tive nenhuma referência. Mas foi bom, por uma razão. Deu o nome à ASAI e até fui internacional, que apareci na Tunísia e na Turquia a dizer. Já viu. Até foi bom. Mas olha, António também Nunes. uso sapatilhas brancas e eu ontem vi uma fotografia na NATO exatamente. de alguém importante com sapatilhas Ao lado de brancas. Marta Portanto, sou quase um influencer. Está na vanguarda. Estou na vanguarda, sou quase um influencer. O nosso influencer. António Nunes, 19 pontos. Muito obrigada. Obrigado. Por ter Eu vindo à agradeço Comissão o de convite Inquérito. e disponham sempre. Igualmente, É foi um sempre um gosto. prazer falar convosco. Muito obrigada. Muito obrigado.